Quem tem muito dinheiro não pode fazer o que alguém com pouco dinheiro pode. Uma vez, alguém me perguntou sobre o que eu faria se tivesse que começar de novo, com um portfólio muito pequeno. Isso me fez pensar profundamente. A resposta, na verdade, depende de vários fatores, mas há uma coisa que eu sei com certeza. Se eu tivesse que começar novamente com um valor pequeno, meu foco seria completamente diferente do que faço hoje com a Berkshire Hathaway. Quando você tem muito dinheiro, as opções são limitadas. Você não pode, por exemplo, colocar bilhões de dólares em pequenas empresas, ou você vai acabar alterando o próprio mercado. E eu sei disso, porque já aconteceu com a Berkshire. Uma das coisas que aprendi ao longo dos anos é que, quando você tem muito capital, a busca por boas oportunidades se torna mais difícil. Você precisa de um volume grande de opções. Se eu estivesse começando com um valor pequeno, faria algo mais agressivo. Investiria em ações específicas que eu acreditasse estarem subvalorizadas, mas com a consciência de que a margem de segurança seria fundamental. Eu me concentraria em analisar as empresas de forma mais minuciosa e focaria em comprar ações de empresas que estivessem sendo negligenciadas, aquelas que o mercado estava ignorando, mas que tinham um grande potencial a longo prazo. Não seria a abordagem conservadora de comprar e segurar que pratico agora com a Berkshire Hathaway, onde as empresas já estão em um nível muito elevado. Em vez disso, eu procuraria por empresas menores que estão com preços bem abaixo do valor intrínseco e aproveitaria isso para obter grandes retornos. O segredo, para quem começa com pouco, é saber procurar esses diamantes brutos. E claro, seria um processo de aprendizado constante. O que eu faria seria focar em estudar os fundamentos das empresas, entender bem o que elas fazem, o mercado em que operam e como elas estão posicionadas para o futuro. A análise cuidadosa de cada detalhe de uma empresa seria essencial, porque você precisa garantir que seu investimento esteja seguro. Mas para quem não está no mercado há muito tempo, isso pode parecer uma tarefa impossível, mas garanto que se você aprender o que eu aprendi ao longo dos anos, encontrará oportunidades. Não estou dizendo que todo mundo pode fazer isso, porque requer um bom conhecimento sobre valores e investimentos, mas quem realmente entende o que está fazendo pode encontrar ótimas oportunidades mesmo com um capital pequeno. E para ser sincero, isso pode ser uma vantagem, porque quando você tem um valor grande, precisa ser muito mais cauteloso. Os investidores menores podem se permitir correr mais riscos, o que muitas vezes se traduz em maiores retornos. No entanto, também há o fator psicológico. Quando você está começando, há uma pressão enorme para fazer dar certo rapidamente. Isso pode levar a decisões precipitadas, e muitas vezes as pessoas cometem erros por causa disso. Não se trata apenas de procurar boas oportunidades, mas também de saber quando esperar e quando agir. No final das contas, a paciência é o que diferencia os bons investidores dos medianos. Você precisa aprender a ser paciente e a esperar o momento certo para investir. E é isso que a experiência me ensinou. Outra coisa sobre a qual as pessoas me perguntam bastante é sobre a minha decisão de vender prata. Na verdade, há muitos anos fiz um investimento considerável em prata. Eu fui cedo demais, e quando vendi, também fiz isso cedo demais. Se eu tivesse esperado um pouco mais, teria feito um bom lucro, mas as decisões que tomei acabaram não sendo perfeitas. Em retrospectiva, não acho que o investimento foi ruim. O problema foi a minha execução. Eu entrei muito cedo no mercado e quando a prata começou a subir, pensei que já tinha visto o suficiente. Eu deveria ter mantido minha posição, mas como qualquer investidor, a decisão de sair do mercado é sempre difícil. O que aconteceu foi que quando eu vendi, foi muito cedo e o mercado de prata acabou subindo ainda mais depois da minha venda, o que me fez pensar sobre o quanto eu poderia ter ganhado se tivesse esperado mais. E o interessante é que não foi uma questão de análise errada, foi uma questão de timing. Quando você está no mercado, sempre há esse risco de fazer a coisa errada na hora errada. E no meu caso, eu não fui paciente o suficiente. Agora, muitas pessoas especulam sobre o que realmente aconteceu naquele momento e alguns até falam sobre uma possível conspiração no mercado de prata. Eu não tenho interesse em teorias conspiratórias. O mercado de prata é influenciado pela oferta e pela demanda, assim como o petróleo ou qualquer outra mercadoria. O preço da prata não foi manipulado por grandes investidores tentando controlar o mercado, como muitas pessoas sugerem.
No fim das contas, a oferta e a demanda é que determinam o preço das commodities. E no caso da prata, o que eu vi foi o preço sendo movido por essas forças naturais do mercado. Em algum momento, os irmãos Hunt tentaram manipular o preço da prata e isso acabou causando uma grande distorção no mercado. Eles tentaram controlar o preço subindo e mantendo o mercado artificialmente alto. Mas como sempre acontece em casos assim, eles acabaram sendo pegos e a situação se corrigiu. E quando tudo isso aconteceu, me senti aliviado por não ter me envolvido mais do que o necessário. Isso me ensinou uma grande lição sobre os mercados de commodities e sobre como as coisas podem sair do controle rapidamente. Mas uma coisa que sempre me intriga é o comportamento das pessoas no mercado de commodities. Elas têm uma maneira de olhar para os preços e tentar prever o que vai acontecer. Mas a verdade é que as commodities são muito voláteis. Mesmo grandes investidores como eu podem cometer erros quando se trata de commodities, especialmente quando você não tem controle sobre a oferta e a demanda. Eu aprendi muito com isso, e mesmo que tenha sido uma experiência negativa, posso dizer que ela me ensinou muito sobre como os mercados realmente funcionam. Agora, se você me perguntasse sobre o que eu faria se tivesse $1 milhão ou até mesmo $500 mil para investir, a resposta seria simples. Eu procuraria comprar ações de empresas que acreditasse estarem subvalorizadas. Eu não ficaria tentando diversificar o meu portfólio para minimizar riscos, como muitos investidores fazem. Eu iria direto ao ponto e compraria as ações de empresas que considero boas e que estão sendo negociadas por preços baixos. Esse é o tipo de estratégia que funciona quando você tem um capital menor, porque você pode se concentrar em um número menor de ações e maximizar o retorno sobre o capital investido. É claro que isso envolve riscos, mas também oferece a chance de retornos muito altos, especialmente quando o mercado está oferecendo boas oportunidades. Ao longo dos anos, aprendi que a chave para o sucesso nos investimentos é ser criterioso e paciente. Não importa o quanto você tem para investir, o que importa é que você faça suas escolhas com sabedoria e aproveite as oportunidades que o mercado lhe oferece. E, mais importante ainda, você precisa manter a calma e não se deixar levar pelas emoções do momento. O sucesso no investimento é muito mais sobre disciplina e paciência do que sobre sorte. Em relação à minha abordagem de investimento, eu sempre procurei adotar uma filosofia que refletisse meu entendimento sobre os mercados e o valor das empresas. Eu não sou alguém que acredita em apostar no futuro das empresas com base em especulações. Eu confio em uma análise sólida dos fundamentos de cada empresa. O valor de uma empresa deve ser analisado com base em sua capacidade de gerar lucros ao longo do tempo. Quando eu invisto em uma empresa, não estou comprando uma ação porque acredito que o preço da ação vai subir a curto prazo. Eu a compro porque acredito que ela tem um bom modelo de negócios e que, com o tempo, ela será capaz de gerar um retorno substancial para seus acionistas. Muitas pessoas tentam adivinhar o que vai acontecer no futuro e tentam prever os movimentos do mercado. Eu não sou esse tipo de investidor. Eu prefiro focar em empresas sólidas e esperar que elas cresçam e se valorizem ao longo do tempo. Isso exige paciência, mas, ao final, a recompensa vale a pena. No fundo, acredito que o sucesso no investimento vem de se concentrar em empresas que têm um bom futuro à frente e de manter uma perspectiva de longo prazo. Uma das maiores lições que aprendi ao longo da minha carreira é sobre paciência. Muitas pessoas me perguntam como posso manter uma estratégia de longo prazo em um mundo onde tudo parece acontecer de forma imediata. No entanto, para mim, o verdadeiro segredo dos investimentos está em ser paciente e disciplinado. O mercado de ações, por exemplo, não é algo que você pode dominar da noite para o dia. É uma jornada que exige tempo, perseverança e, acima de tudo, a disposição para aprender com os erros e os acertos. Paciência é fundamental porque, quando você investe em ações ou em qualquer outro tipo de ativo, você está comprando uma parte de uma empresa. E uma empresa bem-sucedida não se constrói da noite para o dia. As boas empresas crescem e se expandem ao longo dos anos, e o investimento nelas reflete esse processo gradual de crescimento. Quando você compra uma ação, não está comprando um pedaço do presente, mas sim do futuro da empresa. Portanto, o retorno sobre o investimento só se realiza ao longo do tempo. Muitas pessoas cometem o erro de tentar ganhar dinheiro rapidamente no mercado, fazendo negociações arriscadas ou apostando em tendências passageiras. Mas o que diferencia um investidor bem-sucedido de um que não consegue alcançar o sucesso é exatamente a paciência.
Eu vejo muitas pessoas tentando prever os movimentos do mercado e ficar atentas às flutuações diárias das ações. No entanto, isso é um erro. O mercado pode ser imprevisível no curto prazo, mas, no longo prazo, o valor real das empresas sempre se reflete em seus preços. Ao longo dos anos, trabalhei com empresas que tinham fundamentos sólidos e que, mesmo passando por períodos difíceis, continuaram crescendo. A diferença entre essas empresas e aquelas que fracassaram foi justamente a capacidade de se manter firme, sem se deixar abalar por flutuações temporárias do mercado. Eu sempre confiei no processo de adquirir boas empresas, e isso me permitiu colher os frutos do meu trabalho a longo prazo. Essa filosofia de paciência é algo que, acredito, se aplica não apenas aos investimentos, mas à vida em geral. Em muitos aspectos, o sucesso nos investimentos é uma questão de visão de longo prazo, de esperar os frutos das decisões que você toma agora. E eu sempre tento passar isso para os investidores que confiam no meu julgamento. Se você olhar para o futuro e acreditar no potencial das empresas nas quais está investindo, a recompensa virá eventualmente. O que importa é ter paciência e permanecer fiel à sua estratégia. Agora, voltando um pouco ao mercado de commodities, algo que sempre foi uma grande área de interesse para mim. Quando comprei prata no passado, estava confiando na ideia de que o preço da prata aumentaria à medida que o mercado reagisse às mudanças na oferta e demanda. Mas, como mencionei, a prata é uma commodity pequena, e o mercado é mais volátil do que o mercado de grandes commodities, como o petróleo. Isso me fez refletir sobre como as commodities funcionam de maneira diferente das ações. Com o petróleo, por exemplo, você vê que o preço é mais controlado pelas grandes forças do mercado. A oferta de petróleo é limitada e a demanda é alta. Isso cria uma dinâmica de preços que tende a ser mais estável, mesmo que o preço flutue com o tempo. No caso da prata, o mercado é mais sensível a distúrbios e qualquer movimento inesperado pode afetar rapidamente os preços. Isso torna o mercado de commodities um pouco mais difícil de se operar, pois ele está sujeito a uma variedade de fatores imprevisíveis, desde mudanças na produção até a especulação de traders. Eu aprendi muito com minha experiência no mercado de prata, e uma das maiores lições foi sobre a volatilidade. A prata, sendo uma commodity menor, tende a ser muito mais suscetível a movimentos bruscos de preço. Isso pode ser tanto uma oportunidade quanto um risco. No caso dos irmãos Hunt, eles tentaram controlar o mercado da prata de uma maneira que distorceu os preços, mas acabaram causando o oposto do que esperavam. Esse episódio é um lembrete de que em qualquer mercado você precisa entender bem a dinâmica da oferta e da demanda antes de fazer grandes apostas. Essa experiência me levou a refletir sobre o que é necessário para ser bem-sucedido no mercado de commodities. Com commodities grandes, como o petróleo, é mais fácil prever o futuro do que com commodities menores. Isso não significa que os investidores não possam obter lucros em mercados menores, mas eles precisam estar cientes dos riscos envolvidos e ser cautelosos. Em mercados como o da prata, a paciência é tão importante quanto nos mercados de ações. Mesmo que o mercado de commodities seja volátil, as forças fundamentais da oferta e da demanda sempre vão prevalecer no longo prazo. Voltando à minha filosofia de investimento em ações, o que sempre procurei fazer foi investir em empresas que têm um futuro promissor. Eu não sou um investidor que aposta em modismos ou em setores que estão em alta no momento. Eu sou mais conservador nesse sentido. Prefiro investir em empresas que têm uma base sólida, um bom modelo de negócios e uma liderança competente. Ações de empresas com fundamentos sólidos tendem a ser menos arriscadas e, ao mesmo tempo, oferecem grandes oportunidades de valorização ao longo do tempo. Esse é o segredo. Encontrar empresas que o mercado está negligenciando temporariamente, mas que têm tudo o que é necessário para prosperar no longo prazo. Ao longo dos anos, a experiência me ensinou a ser criterioso nas minhas escolhas. Eu analiso cada empresa com cuidado, estudando seu modelo de negócios, seus planos de crescimento e a qualidade de sua gestão. Isso é fundamental para garantir que estou investindo em empresas que realmente têm o potencial de entregar bons resultados a longo prazo. E mais uma vez, a paciência entra em cena. O mercado de ações pode ser imprevisível no curto prazo, mas, no longo prazo, o valor real das empresas sempre se reflete em seus preços.